Nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que você deve fazer quando o garçom vier te servir um vinho. Eu quero que você se sinta confortável e saiba o que fazer quando ele te der a rolha da garrafa para você cheirar, sem ficar constrangido e sem ficar nervoso. E para quem aprecia, o vinho faz parte de uma experiência completa, desde a hora de escolher a garrafa, até a hora como o vinho é servido e até de fato você degustar. Isso tudo faz parte de uma experiência e por isso é legal que a gente entenda como funciona esse processo, como funciona essa cerimônia toda que a gente faz com o vinho para realmente poder apreciar todos os momentos e todas as sensações que o vinho pode trazer pra gente. É gostoso, é prazeroso, é até teatral e por isso o vinho é considerado uma bebida tão sofisticada. E nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que fazer para você ficar confiante em poder apreciar um bom vinho em um restaurante. E vale lembrar que você não precisa ser nenhum especialista para poder apreciar o vinho e é exatamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos, bora comigo! Sou Larissa Vaz e não te ensino só sobre etiqueta, eu te ensino sobre um novo estilo de vida. Então já aproveita, desce aqui embaixo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Gostaria de lembrar que não sou nenhuma sommelier e não sou especialista em vinhos, mas estou aqui para te mostrar algumas regras de etiqueta que padronizam como funciona essa degustação. E assim que você aprende uma vez, você vai conseguir apreciar o seu vinho em qualquer lugar que você estiver. E é muito bom ter a sensação de que a gente sabe o que está fazendo. Eu não quero mudar o tipo de vinho que você já está acostumado a tomar, que você já está acostumado a pedir no restaurante. Eu quero apenas dar algumas dicas que podem ajudar na harmonização. Vinho tinto tem um sabor mais forte, mais encorpado, por isso ele combina com carnes vermelhas, porque justamente tem esse sabor mais forte. Já o vinho branco é mais suave e por isso combinam com pratos menos intensos, como por exemplo o frango e o peixe. E o peixe com exceção do bacalhau, porque o bacalhau tem um sabor mais intenso e por isso a gente combina ele com vinho tinto. E seguramos a nossa taça pela haste, que é essa parte aqui. É como se fosse uma xícara, uma caneca, que tem aquela hastezinha lateral. Quando tem aquela haste, a gente segura por ela. E na nossa taça é a mesma coisa. Além do que, se a gente segurar a nossa taça aqui pelo bojo, a gente pode deixar cheio de marquinhas de dedos, então fica aquela taça toda opaca, toda suja. E também, se a gente segurar por aqui, a gente transfere o calor da nossa mão pro vinho e normalmente a gente não quer isso, porque se a gente segura por aqui, a gente começa a esquentar essa bebida que tá aqui dentro. Por isso, o ideal é segurar pela haste e sem dedinho levantado. E por que as pessoas ficam girando o vinho antes de beber? Bom, o vinho ele tem várias características que podem ser analisadas antes de degustar. Então a gente pode ver a cor dele, a tonalidade, a gente consegue sentir os aromas, a gente consegue ver a textura, a lágrima que tem aqui em volta e também os sabores. Então tudo isso é analisado na hora que a gente vai aproveitar, que a gente vai degustar o vinho. E quando a gente gira o vinho na taça desse jeito aqui, significa que a gente está oxigenando o vinho, a gente está fazendo o vinho entrar em contato com o oxigênio e por isso ele vai liberar mais aromas. Então a gente aira o vinho desse jeito e aí a gente pode cheirar, a gente pode sentir os aromas. Então é por isso que a gente faz esse processo de arar. Além disso, essas marcas aqui na lateral que o vinho deixa é chamado de lágrimas. Isso indica o teor alcoólico do vinho. Quanto mais lágrimas, maior é o teor alcoólico. E no vinho você consegue identificar aromas diferentes, aromas mais frutados, florais e até aromas de especiarias. Você não precisa ser nenhum especialista em vinhos e pode ser que você não consiga identificar nada disso que eu tenho falado aqui, mas ninguém precisa saber disso. Então, quando alguém te servir um vinho, você pega a sua taça, gire um pouquinho, dê uma olhada, sinta os aromas e dê um gole. Mesmo que você não consiga entender o que está acontecendo, mesmo que você não consiga identificar essas diferenças, ainda assim as pessoas que estão ao seu redor vão saber que você entende pelo menos um pouquinho de vinho. As temperaturas ideais é vinho tinto, a gente bebe ele em temperatura ambiente. Já o vinho branco e vinho rosé, ele é mais gelado, então pode ser servido gelado. Quando a gente tem um país muito frio ou um dia que está muito frio e o nosso vinho está um pouco abaixo, a temperatura dele está um pouco abaixo do normal, então a gente pode sim segurar a taça aqui por baixo, girar um pouquinho assim, porque desse jeito a gente realmente vai transferir o calor da nossa mão para o vinho e a gente vai conseguir esquentar ele um pouquinho para chegar na temperatura ideal. Mas lembrando que esses casos é um caso um pouco mais raro quando a gente tem uma temperatura mais baixa do que o ideal. E a quantidade de
vinho na taça é sempre 1/3 da taça. A gente não pode encher muito a taça, principalmente a gente não enche a taça toda porque isso é deselegante, tá? E principalmente a gente tem que deixar essa quantidade para a gente conseguir girar. Se a gente enche muito, a gente não consegue fazer esse movimento e a gente perde algumas características do vinho. Lembrando que a taça de vinho branco é um pouco menor do que a taça de vinho tinto. E vinho branco e vinho rosé, ele não libera tantos aromas, por isso a gente não precisa aerar tanto o vinho. Então a gente enche um pouco mais que essa quantidade aqui, tá? Então a diferença entre vinho branco e vinho tinto. Se você quiser aprender um pouco mais sobre as taças, quantidade de cada uma, a diferença entre uma e outra, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada, que eu expliquei exatamente as diferenças e como identificá-las. Então vamos à parte que realmente interessa, o que a gente deve fazer quando o garçom vir servir o vinho para você. Então primeiro o garçom vai te mostrar o rótulo, é para você identificar se aquele vinho é realmente o que você pediu. Então você vai olhar o rótulo e identificar. Depois disso ele vai abrir a garrafa, a minha já está aberta para demonstração. Depois disso ele vai abrir a garrafa e ele vai te dar essa rolha aqui para você. Ou ele vai te entregar diretamente, ou então ele vai deixar sobre a mesa. Nesse momento é o momento que você deve pegar essa rolha e analisar algumas características dela. Primeiro você vai ver se ela está úmida e se ela está inteira. Depois você vai sentir o cheirinho dela e perceber se o cheiro está tudo ok, está tudo normal. Larissa, como que eu vou identificar se a rolha está com algum problema? Então você vai olhar se a rolha está úmida e se ela está inteira, se não tem nenhuma rachadura. Depois você vai cheirar, sentir os aromas e ver se está tudo ok com esse vinho. Larissa, como que eu vou saber se tem algum problema com a rolha? Você vai olhar, se ela estiver muito seca e cheia de rachaduras, significa que pode ser que entrou ar dentro do vinho através da rolha e o seu vinho pode ter oxidado, significa que ele está estragado. Então, a rolha é uma característica muito importante para a gente identificar a qualidade do vinho, se ele está ok ou não. Mas, se você não entende muito do assunto, não tem problema, você não precisa ser expert. Quando o garçom te entregar a rolha, você cheira, você dá uma olhadinha e fala que está tudo certo, mesmo que você não consiga identificar realmente a diferença se ele está bom ou se ele não está. Sendo assim que você der o ok para o garçom, ele vai pegar e servir um pouquinho de vinho na sua taça. Não vai ser muito, vai ser apenas para você conseguir analisar. Então ele vai servir um pouquinho para você, você dá aquela giradinha, você olha, você sente os aromas, igual eu expliquei um pouquinho antes para você, e você pode degustar. Se estiver tudo ok, você fala para o garçom que está tudo ok e ele vai servir todos à mesa, começando pelas mulheres e finalizando por você que fez o pedido do vinho. E é exatamente assim que os garçons vão servir o vinho para você, porque esse é um tipo de serviço padronizado, é normal, vai ser igual em qualquer lugar que você for. Então com esses passos aqui, você já vai conseguir se sentir muito mais confiante e preparado. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar sem saber o que fazer, porque é exatamente assim que vai acontecer. Ele vai te mostrar o rótulo, ele vai tirar a rolha, entregar para você, você vai cheirar, dá o ok para ele vai colocar um pouquinho no seu copo, você cheira, vê se tá tudo ok, experimenta um pouquinho e ele vai então finalizar e servir para todo mundo. E é por isso que é tão importante aprender sobre etiqueta, porque ela já nos mostra como vai ser o processo. Então a gente já vai chegar em todos os lugares preparados, porque a gente já vai saber como vai ser. E isso nos passa muito mais credibilidade e confiança, não importa o lugar que você esteja. E saber dessas coisas te passa muito mais credibilidade e de maneira indireta pode melhorar muito os seus relacionamentos e também pode abrir várias oportunidades na vida profissional. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.